Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos entrando na nossa nona aula de economia política e na última aula a gente falou um pouco sobre distribuição e consumo, ou seja, produção, distribuição e consumo, ou seja, como que dentro das economias, nas sociedades que foram percebidas até então, a produção, o consumo e a distribuição foi aumentando ao longo do tempo. Ou seja, no início essa produção era somente para subsistência, as pessoas não tinham essa percepção ainda de acumulação e de repartição, de acumulação, então eles produziam para consumir e não distribuíam, certo? Com o passar do tempo, as sociedades, os grupos de pessoas foram percebendo que era possível produzir e acumular. E essa acumulação geraria trocas, vendas, que geraria cada vez mais riqueza. Então, o impulso para as economias até então foi essa geração de produção e consumo, que as pessoas conseguiam produzir, consumir, e com o acúmulo dessas produções, eles conseguiam gerar mais riqueza. A gente começa a perceber, então, que quando o homem percebe que ele vai gerar mais riqueza e que ele vai produzir mais, dado o consumo de algumas pessoas, e até então o trabalho era a fonte principal porque essas pessoas que detinham o capital, que detinham o valor, a produção era devido à força do trabalho. Então, por mais que se fizessem máquinas, equipamentos que facilitassem o trabalho das pessoas, mesmo assim ainda era necessário da mão de obra humana. Então, eles começaram a perceber que se eles escravizassem algumas pessoas, pagando cada vez menos ou nada, escravo, tipo, não pagando nada para essas pessoas, eles iriam acumular cada vez mais. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a escravidão e o início do feudalismo. E como isso, dentro das sociedades, impactou para que ela se desenvolvesse, seja a escravidão, seja o feudalismo. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente iniciar a nossa discussão. Então, nós vamos falar um pouco sobre o escravismo e o feudalismo. Então, a comunidade primitiva até então não conheceu a escravatura, pois não acumulavam as caças e em guerra geralmente comiam seus derrotados. Ou seja, se durante as guerras eles acabavam gerando suprimentos para o consumo com seus derrotados e eles não acumulavam as caças, eles não tinham essa percepção ainda de acúmulo de produtos, de riqueza. Então, eles não tinham essa noção ainda de escravatura. O surgimento do excedente vai mudar esse cenário. Então, surgiu o excedente, surge consigo a percepção de explorar o homem. Então, a partir do momento que houve o surgimento do excedente, essa percepção de que era possível guardar produtos para trocar e gerar mais riqueza, há a percepção que o trabalho do homem era muito importante. E se ele pagasse por isso, ele não ia estar gerando mais riqueza. Então, se ele explorasse os homens, sim, ele ia estar gerando mais riqueza para si. Dessa forma, organiza-se a sociedade do qual, de um lado, está uma minoria de proprietários de terra e de escravos, e de outra, a massa da população que não tinha o direito de dispor da própria vida. Entre esses dois grupos estariam os artesãos e os camponeses. Então, os proprietários de terra tinham seus escravos para produzir mais, entre os artesãos e os camponeses que ainda tinham uma produção, e disso tinha uma massa da população muito grande, que ainda não tinha o direito nem de dispor da sua vida, e nem de como é que fala? Arrecadar riqueza, gerar riqueza, gerar algum excedente para poder entrar com uma forma de venda ou de ter algum estímulo na vida. Em meio ao surgimento da mercadoria e do comércio, surge também o dinheiro como forma de troca, e um grupo dedicado à atividade mercantil, os comerciantes ou mercadores. Nessa dinâmica, não apenas os conquistados em guerras passam a ser escravos, mas também os membros da sociedade em questão. Então, essas pessoas que acabaram não tendo o direito da sua própria vida, não tinham trabalho, não eram camponês, não eram artesão e nem proprietário de terra, começou a se tornar escravo também. Então, não é apenas os que perdiam a guerra que se tornavam escravos, também essas pessoas da sociedade começaram a se tornar escravos. Por quê? Porque os comerciantes e mercadores precisavam de mão de obra para aumentar cada vez mais sua atividade mercantil.
Então, valia a pena ter escravo se o proprietário pudesse extrair dele um produto excedente. Então, naquele momento, eles perceberam que eles só precisariam de um escravo se esse escravo gerasse um produto excedente. Então, se ele não gerasse produto excedente, não valia a pena ser proprietário de um escravo. O modo de produção escravista não foi o único dominante na antiguidade. Especialmente no Extremo Oriente, constituiu-se uma articulação social distinta com hipertrofia de um forte poder político central, o Estado, que se responsabilizou pelas construções hidráulicas e grandes pontes e se manteve em suas mãos o controle da terra e da agricultura. E essa articulação, que perdeu muito tempo, ficou conhecida como modo de produção asiático. Então, outra articulação social, além do escravismo, que começou a surgir por causa desse acidente, começou também a surgir o Estado. Por quê? O Estado ele tomou conta de uma parte da sociedade que não era cuidado por ninguém até então. Ou seja, construções hidráulicas, ser responsáveis por algumas situações públicas. Então, o Estado começou a intervir dentro dessa sociedade para melhorar algumas situações que até então não estavam tão eficientes. Assim como a gente viu em monetário, não, economia do setor público. Então, a economia do setor público, ele começou a intervir. A gente percebe que isso ocorre até hoje e ocorreu no período que ele começou a intervir. Então, o Estado começou, além da escravatura, começou a ser uma nova articulação social. Então, no Ocidente, as relações sociais eram presididas entre proprietários e escravos. E existiam os artesãos livres, que serviam aos proprietários com serviços burocráticos, coleta de impostos, cobrança aos agricultores e mercadorias, e combate às repressões dos escravos. Então, nesse momento, não tinha um Estado no Ocidente. Então, lá no Oriente tinha um Estado se formando, mas no Ocidente não. Então, quem que controlava algumas situações eram os artesãos livres, que faziam serviços burocráticos e se algum está combatendo repressões em cima dos escravos. E o escravismo, com todos seus horrores, significou um passo adiante na humanidade. Então, dentro dessa sociedade que já tinha um Estado ou que tinha alguma forma de se organização, a escravatura também era uma forma de geração de consumo, de produtividade. Então, nesse momento, eles não viam o escravo e essa forma de escravizar o homem como uma coisa ruim, certo? E, historicamente falando, a percepção que se tem daquele período, que por todos os horrores que a escravidão ela foi um passo para a humanidade, para a evolução. Por quê? Ela introduziu a propriedade privada dos meios fundamentais de exploração do homem pelo homem e diversificou a produção de bens e estimulou o comércio entre diversas sociedades. Por quê? Surge, então, a exploração do homem com o homem, o próprio homem explorando um outro homem da mesma natureza, se a gente puder dizer dessa forma, e ele diversificou a produção de bens, então ele conseguiu aumentar a produção de bens com essa mão de obra escrava, porque o custo que ele tinha era mínimo em se ter uma mão de obra escrava. E estimulou também o comércio entre diversas sociedades. As sociedades em si começaram a interagir por causa da criação do comércio. Então, nesse período, houve um crescimento muito grande e a escravatura contribuiu para esse desenvolvimento. E nesse modo de produção, o trabalho era realizado sobre coerção aberta. E o excedente produzido pelo trabalhador direto, pelo escravo, lhe era subtraído mediante violência real e potencial. Então, ele produzia o escravo sob coação, né, do seu proprietário, e tudo que ele produzia era tirado dele. Se ele não aceitasse que aquilo fosse tirado, que era dele, era através de violência mesmo que retirava essa produção que ele tinha feito. Então, compreende-se que o escravismo dividia a sociedade em classes sociais e diferenciado dos demais grupos sociais, e tenha surgido as primeiras formas de poder político. Então, ele dividiu as classes sociais, né? Houve essa divisão de classes sociais através do escravismo, e também as primeiras formas de poder político, as primeiras intervenções do Estado. E com o escravismo, que a humanidade abandonou o estágio da antiga barbárie e ingressou no estágio da civilização.
porque até então não se tinha organização, não se tinha civilizações, então não se tinha Estado. Até então, essas nossas discussões são fora o Estado. Então, começa a ter essa primeira organização de civilização. Por quê? Porque o escravo contribuiu produzindo mais excedente, que gerou um desenvolvimento do comércio, uma interação entre outras sociedades e a divisão de classes sociais também falando-se dentro da sociedade, né, em si. Nos estudos de Engel, ele determinou sobre a sociedade que, naquele momento, surgiu a civilização. E a civilização era dividida dessa maneira que a gente conhece como família tradicional. Então, a família que corresponde à civilização e vence definitivamente com ela é a monogamia e a supremacia do homem sobre a mulher, e a família individual como unidade econômica da sociedade. E a forma de coesão dessa sociedade civilizada é o Estado, que, como classe dominante, é essencialmente uma máquina de reprimir a classe explorada. Ou seja, Engels percebeu que a família, para corresponder a isso é histórico, isso é um fato histórico no momento que aconteceu. Hoje, para a gente, pode parecer um pouco muito cabuloso, mas foi dessa forma. Então, quando se começou a civilização, colocou as famílias como unidade consumidora dentro de uma sociedade. Então, se a família fosse uma unidade consumidora no qual um homem teria sua supremacia em favor da mulher, e ele poderia trabalhar para gerar lucros e monogâmico somente com essa esposa, para que ele gerasse cada vez mais riqueza da sociedade, consumisse dela, era a forma que se tinha de girar a economia. Essa era a forma de sociedade das famílias, certo? E o Estado começou a aparecer quando essas pequenas unidades econômicas, essas famílias, começaram a se aglomerar, gerar muito produto, muita produção, ter muita produção e gerar muita renda. Surge então uma nova parte da sociedade com o Estado, para tentar regular tudo isso, para que todas essas famílias tivessem acesso, continuassem gerando a economia, e o Estado seria o dominante dessa classe, dessas classes exploradas, ou seja, ele exerceria o papel de dominância em cima delas e de que da organização de tudo isso, da parte burocrática em si, o Estado se estabelece. E quando a gente fala sobre escravismo, que é muito estranho a gente falar que, dentro de todos os horrores, ele ainda contribuiu para a evolução da sociedade, Engels também explica para a gente como isso foi. Então, desde que a civilização se baseia na exploração de uma classe por outra, em todo o seu desenvolvimento. Então, ele quer dizer que, desde que existem civilizações, uma classe vai explorar a outra. Vai existir essa exploração entre classes. E se opera em uma constante contradição. Cada progresso na produção é, ao mesmo tempo, um retrocesso na condição de classe oprimida. Ou seja, é o contrário. Então, se eu tenho um aumento da produção e um desenvolvimento muito grande, alguma classe vai ser oprimida, ou seja, vai ser uma classe dominada por essa classe que está aumentando a produção. Que vai ser a classe oprimida, sempre vai ser uma maioria. Por quê? Porque eles precisam do trabalho, precisa do trabalho do homem para poder produzir. E ele, coagindo em cima do trabalho do homem, ele consegue cada vez gerar mais produção. E esse homem cada vez mais sendo oprimido. Cada benefício para um é necessariamente um prejuízo para outros. Cada degrau de emancipação conseguido por uma classe é um novo elemento de opressão da outra. Então, ele mostra que, dentro da análise das classes sociais e da divisão das classes sociais, mesmo dessa divisão, só vai haver produção e desenvolvimento quando outra classe for oprimida. Então, ele mostra que, sim, houve desenvolvimento por causa da escravidão, que a escravidão impulsionou muito, mas por causa dessa condição de que sempre vai haver uma classe dominante em cima da outra, certo? Então, nesse momento, quando você consegue perceber que as famílias tradicionais eram uma unidade consumidora dentro da economia, e que o escravismo seria um produtor cada vez maior de geração econômica, que essa dominância
é importante para a produção da economia. Então, o apogeu do escravismo identificou-se como um apogeu do Império Romano. A grandeza do império pedia uma grande acumulação de excedente econômico. O trabalho monótono e de qualidade ruim mal podia sustentar o império. Então, para que o império continuasse com poder e crescendo, ele precisava acumular muitos excedentes. E para isso ele precisava de um bom trabalho, né? E não um trabalho ruim que até então era visto, né? Recebido por ele. Então, a dissolução do trabalho escravo também significou a ruína dos camponeses e dos artesãos, porque com as invasões bárbaras desintegrou-se o Império Romano e assim foi abaixo o escravismo. Ou seja, com a redução do trabalho escravo, não existindo mais o trabalho escravo, os artesãos e os camponeses também teve sua ruína, porque eles tiveram que suprir. Então, se a gente for pensar em questão de classe, se uma classe dominante não está sendo dominada mais, eu preciso dominar outra classe para continuar no poder ou continuar acumulando maiores riquezas. E nesse caso, quem perdeu foi os camponeses e artesãos. A partir desse ponto, que teve a queda do Império Romano, impôs-se o modo de produção feudal. Então, a centralidade imperial foi substituída pelos feudos, base territorial fundada no trato da terra. O feudo pertencia ao senhor, a um nobre. Novamente, a gente começa a perceber o quê? Que um nobre era uma classe, pertencia àquelas terras. As terras eram dele, o feudo era do nobre. A terra era dividida entre partes do senhor e partes dos servos que pagavam tributos para utilizar. Novamente, eu tenho uma classe dominada, porque ele não tinha condição de ter uma terra. Então, ele pagava os tributos para o senhor feudal, para o dono do feudo, para poder utilizar aquela terra para subsistência. E nesse momento também, a Igreja Católica ela é proprietária de muitas terras e fontes de riqueza que dava a ela poder. Ou seja, com a dissolução do Estado, do Império Romano, que era o Estado daquela época, ficou-se meio que tudo perdido. Então, os senhores feudais acabavam dando proteção a essa classe dominada, que seria os servos, e que pagavam impostos para ele. Só que a Igreja Católica, o que lhe atribuía valor e atribuía poder, é que ela tinha muita terra, então ela tinha muita riqueza. Então ela ainda tinha dominância sobre os senhores feudais. E diferente dos escravos, os servos dispunham de instrumentos de trabalho e podiam produzir a sua própria sobrevivência nas glebas. A economia do feudalismo era rural e autárquica. Cada feudo era dividido em uma extensão territorial de terras que poderiam conter várias aldeias, todas produziam para o autoconsumo. Ou seja, a diferença que a gente via no período anterior, que era de escravos, né, dos escravismo, é que os servos, eles pagavam pela terra que eles tinham. Então, eles pagavam por isso, seja em forma de produzir excedentes, mas eles eram teoricamente livres, porque eles poderiam sair dali a qualquer momento e procurar um outro feudo. Todavia, os servos eram presos às terras, e quem fugisse, era duramente repreendido. A produção do excedente dos servos eram tomadas com violência pelos senhores feudais, que diziam possuir justiça social. Então, ao contrário do que eu disse anteriormente, o servo não podia sair da terra. Então, era vamos dizer, um escravismo mascarado. Por quê? Porque se ele fugisse das terras, ele era repreendido, a produção era tomada com violência pelos senhores feudais, então eles tinham que entregar aos senhores feudais, porque por eles terem uma classe social melhor, eles diziam que possuíam uma justiça social. Mas, paralelamente a isso, mantinha-se a produção para troca, produção de mercadorias, centradas no trabalho artesanal. Então, eles tinham essa produção artesanal para poder trocar, para poder sobreviver, e a produção em si era entregue para o senhor feudal. Essas trocas serão estimuladas nas grandes cruzadas. Assim, a estrutura social do feudalismo começa a se tornar mais complexa. Os artesãos, pouco a pouco, se organizam em corporações e os comerciantes, mercadores, também buscam mecanismos de associações, de ligas. Então, começa a surgir novas classes sociais. Então, o que inicialmente era a Igreja Católica, senhor feudal e servos, começou a aparecer outras classes que, vamos dizer, que se organizaram para ajudar um ao outro.
O estabelecimento das rotas comerciais terá um novo dinamismo e atividades comerciais um destaque que vai abrir a crise do feudalismo, que marcará o fim do antigo regime. Por quê? Com as cruzadas, as trocas foram estimuladas porque os cruzados passavam por vários feudos e por eles andarem uma distância muito grande, eles precisavam desses excedentes. Então, essa produção de excedente que era trocada com os cruzados, começou a surgir essas corporações. Então, outras divisões de classe. Com as cruzadas, começou a estabelecer rotas comerciais, rotas de vendas, que daí traria um novo dinamismo para essa classe, né? Essas atividades comerciais facilitariam muito o crescimento dessas classes que até então dominadas. Então, o feudalismo marca o fim do antigo regime. Por quê? O antigo regime onde o Estado mandava, que o Estado era estabelecido do Império Romano, quando se estabeleceu o feudalismo, teve o fim, marcou mesmo o fim do antigo regime. Então, conseguiu estabelecer novas situações onde, fora o Estado, outras classes sociais dominavam a economia. Então, estimulando o consumo da nobreza por mercadorias que não podiam ser saqueadas e sempre compradas com dinheiro, começa a conferir a este uma função privilegiada na vida social, fomentando a atividade comercial. Cidades afastadas, estimula-se a criação das cidades, e nessas cidades, os grupos das redes comerciais se localizavam. Então, quando a nobreza começa a consumir muitos produtos, para que cheguem até eles, necessitava de rotas comerciais. Então, várias cidades foram criadas nessas rotas comerciais. Então, essa rede social, essa rede de rotas sociais foram criando várias cidades que uma ia atendendo na outra, até chegar à nobreza. Então, criou-se uma rota comercial para facilitar a venda e estimular o comércio nesse período. Os comerciantes representantes do capital mercantil eram motivados por um único objetivo, o lucro. Então, percebe-se que o objetivo do lucro vem desde o feudalismo e desde da criação dessas cidades comerciais. E nessa nova modalidade, o imobiliário ganha relevância em troca de dinheiro. Dessa sociedade surge a burguesia, que trará o fim do feudalismo. Então, a burguesia seria o quê? Essas pessoas que estavam presas à terra, que conseguiram gerar excedentes, que conseguiram comprar suas saídas das terras e foram para essas cidades comerciais. E ela surge uma nova burguesia para que essas pessoas, uma diferente classe, no qual essas pessoas trabalhariam para elas e geraria também riqueza, e acabaria e teria o fim do feudalismo, que seria essa dependência dos senhores feudais, essa dependência do feudo foi se quebrado com a ajuda do aumento de trocas, dadas cruzadas, a criação de rotas comerciais, de cidades comerciais, e esses servos conseguirem sair delas. Então, eles conseguiram gerar uma nova classe, certo? Vamos lá. Então, percebe-se que o escravismo e o feudalismo foram dois momentos importantes para a evolução da humanidade. Então, os escravos ajudaram a produzir mais, a gerar mais riqueza e a ter essa percepção de que sempre terá uma classe dominada por outra. Se essa classe e além de ter essa dominância, essa diferença entre classes, vai ver que essa classe também ela tem muito mais, como se diz, recursos do que a classe dominada. E esses recursos estão na mão de poucas pessoas e poucos recursos vão estar na mão de muitas pessoas. A questão de desigualdade que a gente vê ao longo dos anos nessa divisão. A instituição do feudalismo veio com a quebra do antigo Império Romano e a dissolução dos escravos. Essa dissolução dos escravos, ela ocorreu de maneira mascarada, conforme eu disse para vocês, porque os senhores feudais ainda exerciam uma opressão em cima dos seus servos, e esses servos também eram dominados pelos seus senhores feudais, ainda continuava uma repressão, meio que escravidão. Com as cruzadas, os excedentes produzidos pelos servos foram trocados
E essa percepção de que trocas gerariam mais excedentes e mais lucros foram aumentando ao longo do tempo, criando-se rotas comerciais e cidades comerciais e tendo o fim do feudalismo, porque aí esses servos conseguiam comprar a sua saída do feudo e conseguia ir morar nessas cidades comerciais. Surge-se, então, uma nova classe dentro da sociedade, a classe burguesa. Note que sempre houve a divisões de classe, sempre vai ter uma classe dominante em relação à outra, e sempre essa classe vai ser explorada, seja por trabalho, seja por não recebimento. Então, a gente tem essa percepção em diferentes períodos da história, certo? Na próxima aula, a gente continua discutindo. Não esqueçam de responder as perguntas que vão estar no site para considerar a presença de vocês. Até logo, grande abraço e continuem se cuidando.